Olá, meus amigos, chegamos a mais um dia de leitura, espero que todos estejam animados. A leitura de hoje é o livro de Isaías, do capítulo 49 a 51. Vamos entrar em uma das partes mais emocionantes do livro. Nesses capítulos, Deus fala direto ao coração de quem está se sentindo esquecido, cansado ou sem direção. Ele promete consolo, restauração e lembra que nunca abandona os seus. Se você precisa ouvir que Deus ainda tem um plano para a sua vida, essa leitura é para você. Então vamos começar fazendo uma oração. Santo Deus e querido Pai que estás nos céus, aqui estamos mais uma vez porque assim o Senhor nos permitiu. E agora, ó Pai, junto de Ti queremos ler a Tua Bíblia. Que o Senhor possa nos dar entendimento e discernimento para compreendermos a Tua vontade para a nossa vida. Paizinho querido, que tudo aquilo que formos ler nesse momento, que venha trazer uma transformação para a nossa vida. Sabemos que não é fácil, ó Pai, mudar certas coisas que nós já estamos acostumados a fazer, mas que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, porque sabemos, ó Pai, que fazer a Tua vontade é o que tanto almejamos. Que o Senhor nos abençoe nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, Isaías capítulo 49. O servo do Senhor é a luz dos gentios. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os remanescentes de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes se inclinarão diante de você por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. A restauração de Israel. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente. Outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exultem, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e devastaram se afastam de você. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor,
De todos eles você se vestirá como de um enfeite e dele se cingirá como noiva. Pois quanto aos seus lugares desertos e devastados e a sua terra destruída, agora você, ó Sião, certamente será pequena demais para os moradores, e os que a devoravam estarão bem longe. Os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim: quem me gerou estes filhos? Pois eu era uma mulher sem filhos e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou esses filhos para mim? Fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que assinarei para as nações e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra, e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor: certamente os presos serão tirados do valente e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Farei com que os seus opressores comam a sua própria carne e se embriaguem com o seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu os vendi? Eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades, e a mãe de vocês foi repudiada por causa das transgressões de vocês. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Será que a minha mão se encolheu tanto que já não pode remir? Ou será que já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão eu seco o mar e transformo os rios em deserto, até que os seus peixes cheirem mal, pois, não havendo água, morrem de sede. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com pano de saco. O sofrimento e a fidelidade do servo do Senhor. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, porque o Senhor Deus me ajuda. Por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, a traça os comerá. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias, andem entre as labaredas do fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhes sobrevirá isto. Vocês se deitarão em tormentos. Palavra de conforto para Sião. Escutem, vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz, porque Abraão era um só, quando eu o chamei. O abençoei e o multipliquei, porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como o Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Preste atenção, meu povo, e escute minha nação, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos.
Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Escutem, vocês que conhecem a justiça. Vocês, povo em cujo coração está a minha lei, não temam os insultos dos homens. Não fiquem assustados por causa das suas zombarias, porque as traças os roerão, como fazem com a roupa, e os bichos os comerão, como fazem com a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, braço do Senhor, e arma-te de força. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou Raabe em pedaços e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo? Não abriste um caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem que é mortal, ou do filho do homem que não passa de erva? Porque você se esquece do Senhor que o criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e todo dia, sem cessar, teme a fúria do opressor, que se prepara para destruir? Onde está a fúria do opressor? O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O meu nome é Senhor dos Exércitos. Confio a você as minhas palavras e o protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda os céus, firme a terra e diga a Sião: você é o meu povo. Acorde, acorde e levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, você que esgotou o cálice de atordoamento. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou, de todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas duas coisas lhe sobrevieram, mas quem teve compaixão de você? Houve destruição e ruína, fome e espada, mas quem veio consolar você? Os seus filhos desmaiaram, jazem nas esquinas de todas as ruas, como um antílope na rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Por isso agora escute isto, você que está aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor seu Deus, o Senhor seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Eu o porei nas mãos dos que a atormentaram, dos que lhe disseram: abaixe-se para que passemos por cima de você. E você pôs as suas costas como chão e como rua para os que passavam. Se tem uma certeza que Isaías nos deixa, é essa: Deus não esqueceu de você. Mesmo quando você acha que Ele está em silêncio, Ele está te sustentando. Mesmo que você tenha se afastado, Ele continua dizendo: eu mesmo consolarei você. Hoje, deixe o coração se quebrantar, volte para Deus, escute a voz dele te chamando, não adie mais essa decisão. Ele quer te restaurar por completo. Deus ama você. Que Deus te abençoe e nos encontramos amanhã.